Quem diria que a China, o Japão e a Coreia do Sul poderiam se unir contra os Estados Unidos com um inimigo comum, as tarifas implementadas ou que estão sendo implementadas nesse exato momento, se você estiver assistindo aqui no dia 2 de abril, que foi considerado pelo Trump como o dia da libertação, né? Então vamos ver exatamente o que é. Fica difícil fazer uma cobertura sem entender exatamente, porque pode ter uma mudança que vai acontecer de um minuto para o outro da forma que as coisas vão caminhando. Então, geopolítica tem tudo a ver com macroeconomia, a gente tem que implementar cada vez mais esse tipo de análise e eu quero falar o que está por trás disso. Começando aqui, esse é um artigo da Reuters que falou sobre como os três países, né, China, Japão e Coreia do Sul, eles estão fazendo ali, tentando fazer acordos para poder retaliar uma possível tarifa, que pode ser um guarda-chuva em relação a todos, não se sabe exatamente o que vai acontecer, tudo pode mudar aqui nos próximos minutos, né, dependendo do momento que você estiver vendo esse podcast, e isso criou praticamente um maior índice de incerteza, que é mostrado por esse gráfico aqui, compartilhado pela Cobase Letter, vou colocar na fonte, na descrição, né, desse vídeo, principalmente o gráfico da direita, mostrando o índice de incerteza em relação às políticas comerciais dos Estados Unidos. Então aqui na direita você vê como isso subiu de forma exponencial e está até acima do nível que estava no Trump 1.0, na guerra comercial que ele já tinha feito ali quando ele entrou no poder, né? Principalmente ali 2018, 2019, etc. Então você vê o nível de incerteza que se tem agora, porque as empresas não sabem muito bem o que fazer. Eu vou investir onde? Né? Tudo demora para você transferir fábricas, para você transferir capital, mão de obra, enfim, toda a configuração. Isso obviamente, são forças inflacionárias no sentido de supply shock, ou seja, você não tem a cadeia de suprimentos pronta para essa para esse novo paradigma, digamos assim. E aqui, mais um gráfico muito interessante que ele compartilhou foi o SP500, a evolução do SP500 depois das altas máximas ali, né? Depois das máximas históricas ali em cima na esquerda, mas como que isso ao longo do tempo foi criando um processo não de demolição controlada, mas pelo menos vem se degradando, né, bastante quando você tem anúncios como o Trump não está nem aí para a Bolsa de Valores, né, tive um capítulo especificamente sobre esse assunto, não estou olhando a Bolsa de Valores porque agora é tudo America First, são os meus interesses, o PIB dos Estados Unidos agora não tem nada mais a ver com os números em si, mas quais são os setores que me interessam. Você vai falar de Groenlândia, você vai falar de Canadá se tornando o 51º estado, etc. E aí, de tarifas, né, cada vez maiores, só que aí você teve uma certa recuperação ali, né, entre no meio de março até agora abril, só que vem mais uma bomba com uns 25% de tarifas em cima de automóveis. Então você nunca sabe, você pode fazer a análise gráfica que você quiser, mas você tem um fator chamado Trump e de uma hora para outra absolutamente tudo pode mudar. Então aqui, né, falando justamente disso, o presidente não liga muito para se vai ter algum tipo de retaliação em relação aos automóveis. Então países como a Alemanha, como o próprio Japão, né, em princípio seriam parceiros, mas já não são mais tão parceiros assim. Você pague pelo seu próprio exército, entre outros, e aí você já começa a mudar completamente o tabuleiro. E aí, só a frase do Trump aqui no próprio artigo falando, olha, em princípio, a gente vai começar, né, no dia 2 de abril a fazer algo que vai se aplicar para todos os países ao mesmo tempo. Depois vamos ver o que vai acontecer. É literalmente isso que está fazendo o índice de incerteza ser tão grande. E lembrando, isso faz com que fique impossível, né, você saber para onde que a liquidez do mundo vai, mas ela sabe que ela vai ficar ali pelo menos em stand-by, aguardando, ou pelo menos saindo ali dos Estados Unidos. É o que você vê acontecendo pelo menos no curto prazo. Mas no longo prazo ninguém sabe quais são os fatores que vão entrar em jogo. E é justamente por isso
que a gente, quem acompanha aqui esse podcast, né, se você quiser, você pode acessar esse QR Code, eu tomei o link na descrição abaixo, para fazer uma avaliação gratuita dos seus investimentos, para a gente poder navegar juntos durante todo esse processo de incerteza que nós temos agora, mas principalmente eu queria anunciar que no dia 15 de abril, às 20 horas, horário de Brasília, eu vou fazer uma Masterclass justamente para poder falar sobre todo o contraste de como funciona o sistema monetário hoje e dessa ruptura que nós estamos vendo agora com a geopolítica, para você entender por que é tão difícil você fazer uma análise, mas eu quero te ensinar como investir no meio do caos, ok? Então, você pode se cadastrar gratuitamente aqui para você poder acompanhar esse conteúdo. Então, continuando aqui, eu vou até colocar uma coisa que eu achei super interessante. Essa tabela aqui era uma coisa até que eu queria há algum tempo, que era ver exatamente, a gente fala tanto de tarifa, mas quais tarifas elas estão em vigor, quais são aquelas que estão sendo ameaçadas, né, de entrar, e quais aquelas que entraram em vigor, mas foram suspensas ou nem entraram. Então aqui é uma tabela que mostra mais ou menos como é que está nesse exato momento, e lembrando, né, esse capítulo já pode ficar desatualizado na hora que eu soltar, para você ver o nível de como as coisas estão acontecendo rápido agora. Então, essa daqui da esquerda é a mundial, né, em relação ao aço e ao alumínio, de 25%. Aí você tem outra na Europa, que tem a ameaça de botar mais 25% em todos os produtos. Aí você tem o da China, que já está em vigor com 10% acima do que já estava antes. Aí você tem a do Canadá e do México, que entraram em vigor ali com 25%, só que 10% para energia canadense, etc. Então você vê a bagunça que é todo esse processo nesse exato momento, e isso pode mudar, obviamente. Agora, isso aqui para mim é bastante importante. O mercado tem a perspectiva, a palavra agora, se você perceber, muitas pessoas estão falando a palavra estagflação, que é o pior dos cenários, onde você tem pouco crescimento, desemprego aumentando, mas ao mesmo tempo os preços ao consumidor sobem bastante. Eu digo preços ao consumidor porque isso é diferente de inflação. É uma das grandes confusões que se faz. E, na minha opinião, termos como estagflação é até um pouco como o próprio Jeff Snyder me ensinou, né, quando a gente já trocou bastante ideias sobre esse assunto. Para ele, estagflação não existe. O que existe é um problema de suprimentos, onde os preços estão maiores ao consumidor, só que, ao mesmo tempo, você tem uma queda da atividade econômica, e são motivos diferentes. Não se trata de impressão de dinheiro ou crédito excessivo e por um excesso de demanda você correr atrás dos mesmos produtos e serviços, que seria a parte inflacionária. Na verdade, nós estamos vendo o contrário. Para a economia real, você está tendo uma contração cada vez maior do crédito, só que para investimentos, para fazer carry trade, para você poder investir, por exemplo, em bonds, você buscar segurança, aí sim os bancos estão expandindo. Então você percebe ali claramente o problema, o grande problema é de distribuição do capital. Então, mesmo que o M2 cresça no mundo inteiro, que é a quantidade de dinheiro circulante, ele não circula nos lugares que a gente imagina. E isso acaba criando uma série de ineficiências, mas também diluição. É uma das coisas que eu vou, inclusive, discutir cada vez mais no próprio Masterclass. Agora, isso não importa. A mecânica monetária, o que importa é o que o Fed vai interpretar disso, porque aí você piora mais ainda a situação quando o Fed começa a interpretar a seguinte coisa: opa, se eu tenho uma inflação que está voltando, eu preciso subir juros, porque se eu subir juros, as pessoas vão consumir menos e os preços vão baixar. Como se essa narrativa, que é literalmente o manual de instrução de todo o Banco Central e que se repete na mídia, fosse exatamente como a mecânica monetária funciona, mas a gente vê que é exatamente o contrário. Políticas monetárias, na minha opinião, elas não funcionam e não existe a possibilidade de você poder controlar de tal forma, a não ser você atrapalhar mais ainda a vida do consumidor, que vai ter um crédito cada vez mais caro. Mas isso não importa. O que importa é como o Fed vai reagir para que você proteja o seu capital. Então, o tema estagflação, ele
parece que vai ser cada vez mais crescente, apesar de que, né, então essa é a ferramenta que eu quero te dar cada vez mais para que você veja os dois lados da equação. Então veja como a notícia é feita para que você possa se proteger baseado nisso. Mas o que é interessante é que com toda essa bagunça feita nos Estados Unidos e uma fuga de capital, você começa a ter até algumas coisas positivas em relação à grande concentração da Bolsa de Valores americana, porque se você parasse para pensar, só 7 ações estavam tendo um peso gigantesco, né, em relação à própria SP500, as famosas Magnificent Seven, só que agora esse percentual está caindo, porque principalmente as empresas de tech são as que mais estão tendo quedas, não está sendo dividido de forma uniforme na SP500, e isso cria um pouco de desconcentração, o que tecnicamente é uma coisa boa e pode criar algumas oportunidades. Mas o mercado americano, nesse momento, até o próprio dólar vai se enfraquecendo, só que isso é simplesmente uma reorganização do capital. Eu falo muito sobre o milkshake do dólar, e talvez você ache que eu já tenha esquecido dele, porque não convém a narrativa do momento, mas pelo contrário. Na verdade, você tem um alívio temporário em relação a como o dólar está fluindo para outros mercados, como a Europa, como mesmo o próprio Brasil. Muitos falam, inclusive, do Brazil Trade, onde você faz um carry trade e fazendo com que, se você olhar esse gráfico aqui, o Brasil é a segunda melhor bolsa até agora, né, no primeiro trimestre de 2025, trazendo oportunidades, mas é aquela coisa, do jeito que a liquidez vem, a liquidez também vai. Então, só para você ter isso no seu radar, mas você tem grandes momentos de alívio, só que as dívidas a serem pagas em dólares, elas sempre continuam e elas sempre são exponenciais. E como todas as outras moedas do mundo são derivativos de dólar, você vai aos poucos também voltando. É como se fosse aquela bola, né, de vôlei que você vai empurrando para baixo dentro da piscina, né, e ela vai subindo novamente. Então, esses momentos, inclusive, é excelente para o real, né, que nesse momento está, não vou dizer que está forte, 5,70, continua se mantendo por ali, chegou a bater 5,69, mas traz um certo alívio para quem tinha medo dos 6,30, dos 7, etc. Então, tudo isso é uma reconfiguração e é importante você tentar navegar. Mas ninguém sabe quais são as cenas dos próximos capítulos, vai ser muito interessante ver aí quais são as consequências desse dia 2 de abril e falar sobre tudo que vai repercutir, né, pelo menos de agora em diante.